No vídeo de hoje você vai aumentar o seu vocabulário no inglês, vai melhorar a sua capacidade de compreender o idioma e ainda vai treinar a sua fala através de uma sequência de perguntas e respostas. Tudo isso a partir de uma história bem curtinha que iremos ouvir juntos, de uma forma que você vai conseguir entender 100% do áudio. Embarca nessa comigo? Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e bora aprender inglês. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira. E como eu disse, eu tenho aqui a história. Tenho a versão dela, o áudio, que nós iremos ouvir já já, e também, que não pode faltar, é a versão do texto, que é o que vai permitir que nós nos aprofundemos na compreensão de toda a história para saber o que está acontecendo aqui. E eu já quero deixar uma dica para você que de fato quer entender o inglês, quer ser capaz de entender o inglês. Você vai precisar de algumas coisas. A primeira coisa, lógico, é estar ouvindo. Você precisa de um áudio. E você vai precisar também da versão do texto daquilo que você está ouvindo. Porque é o texto que vai te ajudar a se aprofundar na compreensão. Além disso, para quem principalmente está começando por agora, é importante que você tenha a tradução. Porque a tradução vai te ajudar nesse processo de compreensão. E você também vai precisar de muita repetição. Repetição em se tratando de aprender um idioma nunca é demais. Você não pode ter preguiça de repetir. E isso eu quero dizer o quê? É você estar sempre revendo o conteúdo, é você estar sempre ouvindo aquela história ou qualquer outra coisa que você ouviu ali, qualquer outro conteúdo, tem que estar sempre repetindo. E também você vai precisar fazer algumas coisas que é o que você vai ver no decorrer deste vídeo. Então presta bastante atenção em como eu vou fazer para você repetir aí na sua casa, beleza? Então agora eu vou colocar o áudio para você, a gente vai ouvir juntos e depois a gente vai trabalhar todo o texto. E mais uma coisa, por exemplo, esse texto aqui, ó, você tem ele, apesar de que ele não é um texto grande, porque o áudio é curtinho, de 28 segundos, mas olha só o que eu fiz aqui. Ó. Eu dividi esse mesmo texto e vou trabalhando ele parte por parte, até concluir a compreensão e você entender todo o texto, toda a história. E é o que eu sugiro que você faça. Divida. Aqui eu dividi em apenas 3 partes, mas você pode dividir em mais partes para facilitar o seu trabalho. Então vamos lá, agora você vai ouvir o áudio junto comigo aí e depois a gente vai trabalhar a nossa compreensão. Ouve aí. Brad's apartment is too small. He wants to move to a new apartment. He looks at pictures of apartments on the internet. One apartment is very cheap, but it is old and empty. Another apartment has furniture. It has a bed, a TV, and a stove. That apartment is expensive, though. Brad decides to save more money. Then he can move next year. Pois bem, como foi muito rapidinho, vou colocar mais uma vez aí para você ouvir. Tente dar o seu melhor para compreender aí. Vamos lá. Brad's apartment is too small. He wants to move to a new apartment. He looks at pictures of apartments on the internet. One apartment is very cheap, but it is old and empty. Another apartment has furniture. It has a bed, a TV, and a stove. That apartment is expensive, though. Brad decides to save more money. Then he can move next year. Então tá, agora você ouviu e se você não entendeu 100%, relaxa, fica tranquilo, porque a nossa missão aqui, claro, além de aumentar vocabulário e aprender outros aspectos aí da língua, é também ser capaz de compreender o idioma. Então, a intenção é que você saia daqui entendendo 100% do que você ouviu. E isso a partir do processo que iremos fazer a partir de agora. Então, nós temos aqui uma história, certo? E a história é o seguinte. Brad searches for a new apartment. Brad pesquisa ou procura um novo apartamento. Então, esse é o título da história. Só de você saber o título, você já tem uma ideia, você já consegue esperar o que está por vir. Nós temos aí uma pessoa, uma figura, que é o Brad, que está procurando um novo apartamento. Beleza, agora a gente vai começar pela primeira parte por parte. Então a primeira é aqui, né, lógico que é o começo do texto. Então vamos ouvir essa parte aqui e a gente vai dar continuidade na nossa compreensão.
Brad's apartment is too small. He wants to move to a new apartment. He looks at pictures of apartments on the internet. Tá. Essa primeira linha aqui, o que ela diz? Diz o seguinte: o apartamento de Brad é muito pequeno. Ele quer se mudar para um novo apartamento. Ele vê fotos de apartamentos na internet. Então, aqui a gente já entendeu que existe uma pessoa que tem um apartamento pequeno. E por conta de ser pequeno, ele quer se mudar para um novo apartamento. E aí ele começa a procurar por apartamentos na internet. Beleza. E aqui eu marquei alguns vocabulários que são importantes de a gente dar atenção. Afinal de contas, a gente quer aprender, a gente quer entender o texto aqui com mais profundidade. Então a primeira palavra que eu marquei foi o to. To, que vai aparecer logo aqui, ó, no começo. Brad's apartment is too small. O apartamento de Brad é muito pequeno. Se você for olhar o que significa to, ele vai significar, além da palavra também, que é o nosso também, no entanto, entretanto, essa adversativa, no contexto aqui, ele está significando muito, demais, excessivo. Então, além de ele já estar apontando para esse significado, algo que é muito, algo que é excessivo, algo que é demais, ele dá uma ênfase também. Olha só, Brad's apartment is too small. Se tirasse esse too aqui, ó, ia ficar Brad's apartment is small. Já comunicaria que o apartamento do Brad é pequeno. Mas como aqui se quer dar uma ênfase, então usou-se a palavra too small. E aí esse too é o que? É muito pequeno. Não é só pequeno, ele é muito pequeno. É pequeno em excesso. Então você começa já a ter uma noção aí do emprego da palavra. E geralmente, quando se diz too, por exemplo, too much, que é nesse caso aqui, ó, too small, é um negativo, é sempre tendo aquela conotação negativa. E aí, o too small, o small que seria pequeno, como eu já expliquei, vai ser um muito pequeno, vai ser um pequeno demais. Por conta do quê? Por conta do uso do to. E aí eu coloquei algumas frases de exemplo aqui para a gente entender melhor. Olha só o que diz a primeira frase. He couldn't take it. It was too much for him. He couldn't take it. It was too much for him. O que aqui está dizendo? Ele não aguentou ou ele não suportou. He couldn't take it. Ele não suportou. It was too much for him. Foi demais para ele. Então esse too much não é só um simples muito. Não é só uma coisa que é em grande quantidade. Não, aquilo ali está apontando para algo que está em excesso. Então o too much, ele vai comunicar isso. Só que é um em excesso, como tudo em excesso não presta, então quer comunicar exatamente isso. Aquela coisa é demais e é de forma negativa, não é boa. Por isso que aqui está o too much e não, por exemplo, o so much. O so much aqui não ficaria legal, ao invés do to aqui ficasse o so, né, para ficar o so much, que seria o quê? He couldn't take it. It was so much for him. Não comunicaria a mesma coisa. Então, ao invés de so much, tem que ser too much, porque é o too much que vai dar essa ideia de excesso, de que não está sendo bom. Um outro exemplo aqui, ó. I think I put too much salt in a soup. Eu acho que coloquei muito sal na sopa. Então você percebe que aqui o too much ele está indicando algo que foi em excesso e, portanto, não é bom. Então não poderia usar o so much ou, por exemplo, o a lot. A lot. O so much e a lot dá essa intenção de grande quantidade, mas o too much, além de dar essa intenção de quantidade, de muito, ele também deixa a coisa negativa.
de que essa coisa que foi muito aí não é legal, não está sendo legal. E a terceira frase também, olha. It's too much noise. I can't concentrate. É muito barulho. Não consigo me concentrar. Então, o que está acontecendo aqui? Tem um barulho numa quantidade que é negativa. Então, não poderia ser It's so much noise. Porque ele quer comunicar aqui que a coisa está sendo negativa, está sendo em excesso. Não é bom. Então, too much. It's too much noise. I can't concentrate. Então, esse barulho em excesso não está permitindo que a pessoa se concentre no que ela está fazendo. E uma última frase de exemplo aqui, olha só, e eu já deixei isso de propósito. Olha como que aconteceu aqui, olha, presta atenção, olha para cá. Presta atenção aqui no conteúdo, porque eu estou te explicando algo aqui muito interessante, importante de você aprender. Olha só, nessa frase de exemplo, o too much não está legal. Olha o que ocorre. Thank you for this. It helped me too much. Obrigado por isso. Me ajudou demais. Por que o too much aqui não está legal? Porque como ele dá essa conotação negativa, é algo que é em excesso, a pessoa está agradecendo aqui. Thank you for this. Então, significa que a coisa foi positiva. Foi muito bom, ela está agradecendo. Obrigado por isso. Então ela não pode concluir a frase aqui dizendo It helped me too much. Me ajudou demais. No português não faria muita diferença essa questão do demais. Mas é o equivalente a dizer o seguinte, me ajudou um pouco demais. Aí no português você já consegue ter essa sensação de que algo foi em excesso. E no inglês, quando você coloca esse too much aqui, já está claro que é algo demais. Então não faria sentido esse too much aqui nessa frase, nesse contexto. Porque a pessoa está agradecendo por uma coisa, por uma ajuda. Então foi positivo, é algo bom. Então não pode indicar que foi uma coisa em excesso e que foi negativo. Não. Então nesse caso aqui poderia ser o que ao invés de too much, poderia ser o so much ou a lot. It helped me a lot. Me ajudou demais, me ajudou bastante, me ajudou muito. Então, a lot ou so much ficaria muito melhor. E o too much aqui não está correto. Eu fiz isso dessa forma para o too much ficar inadequado para você ter uma ideia maior disso aqui. Então, por que eu estou detalhando todas essas coisas aqui? É para você, de fato, entender o uso do to aqui. Ó. Quando se diz no nosso contexto principal que o apartamento de Brad is too small, aqui é negativo, é pequeno demais. E além de ser negativo, está enfatizando o tamanho do apartamento. Então, eu espero que essa parte aqui tenha ficado claro para você. Agora a gente vai olhar uma outra frase que eu deixei aqui separado, que é a palavra looks at. Looks at, que vai aparecer aqui, ó. He looks at pictures of apartments on the internet. Então ele olha fotos de apartamentos na internet. Então o looks at, só pegando o looks aqui, esse looks no contexto ali está esse acréscimo do S, é porque está se referindo à terceira pessoa, ou seja, ele, ou poderia ter sido ela também. Então sempre que há uma referência à terceira pessoa, está apontando ali para a terceira pessoa, vai ter esse acréscimo do S. Se fosse, por exemplo, o nós, o we, não precisaria desse S aqui. Ia ficar só o look. Ele acontece, esse acréscimo aqui só se dá quando se trata de terceira pessoa. Então, o look, ele vai significar olhar, ver, considerar, examinar e também contemplar, observar, procurar. Então, quando se diz aqui he looks at pictures, aqui ele não está só apenas olhando fotos na internet. Porque se fosse só assim, olhando ali, se quisesse só informar que ele olha fotos na internet, poderia ter utilizado ao invés de looks, poderia ser o see. He sees. Então ficaria isso aqui, ó. He sees.
e não precisaria nem utilizar o at aqui. Então a frase ficaria como: He sees pictures of apartment on the internet. Então, para você que está aí se perguntando por que usou o he looks e não o he sees, é basicamente por isso. O he sees não é tão objetivo para a informação aqui, não dá esse detalhe para a gente de que ele não está só olhando, apenas olhando imagens, fotos de apartamentos na internet. Quando se usa o look, aqui está nos dando uma outra informação, que é o seguinte: He looks at pictures of apartment on the internet. Ele não está só vendo, ele está o que? Examinando, ele está procurando, ele está pesquisando. Significa o quê? Que ele está olhando detalhes. Então ele está vendo imagens ali, fotos de apartamentos, então ele está olhando os detalhes de tudo ali. Por isso que se usou a palavra looks, porque o look aqui vai trazer essa informação, vai comunicar o que realmente a frase está dizendo. Ele não está só olhando, que seria o see, he sees. Não, he looks, ele está procurando, ele está investigando, olhando os detalhes da situação. Entendeu aqui? Agora esse at, como eu já até expliquei em outro vídeo, mas como eu sempre falo, repetição nunca é demais, então eu vou dar uma pincelada aqui. Esse at, ele está aqui como se fosse o seu dedo, um dedo apontando. He look at. O at está indicando para que direção ele está looking, ele está olhando. Então, at, he look at pictures. Então, esse at, entenda ele como um dedo apontando para as imagens ali. He looks at, dedo at pictures. Então essa é a função do at aqui. Ele é o indicador, ele direciona a ação, ele indica para onde essa ação está indo. A ação de olhar está indo em direção das imagens. Então é uma coisa mais específica. O at já deixa isso mais específico. Você sabe para onde que ele está olhando. Então está enfatizando aquilo ali. Certo? Então, eu deixei aqui também uma frase de exemplo, né? Que é até aquela questão do sees, que eu já adiantei. Então, se ao invés do look fosse o sees, ficaria assim a frase: He sees pictures of apartment on the internet. Se fosse só o sees, como eu já disse, não te daria essa informação de que na verdade ele está pesquisando, de que ele está procurando, então ele vê os detalhes. Então tá, agora vamos ouvir mais uma vez essa linha aqui para a gente concluir e partir para a próxima. Brad's apartment is too small. He wants to move to a new apartment. He looks at pictures of apartments on the internet. O apartamento de Brad é muito pequeno. Ele quer se mudar para um novo apartamento. Ele vê fotos de apartamentos na internet. Pois bem, então vamos agora mudar para o próximo parágrafo, né? O próximo pedaço aqui, que é o segundo. Nós temos 3. Então você vê o quanto que a gente já entendeu com esse processo aqui. O exemplo, frases de exemplos. Então é assim que você aprende com profundidade. E lá na área de membros, eu faço isso aqui e muito mais. Eu coloco conteúdos lá onde eu exploro muito mais as coisas. Eu vou muito mais além do que isso aqui. Então, se você quiser ter mais desse tipo de conteúdo aqui, que são os conteúdos exclusivos que eu coloco na área de membros, basta você ir lá e vai ter muita coisa já lá te esperando. E para aqueles que têm dificuldade de encontrar, de saber como que entrar na área de membros, tanto na página inicial do canal, quanto abaixo de cada vídeo vai estar lá, seja membro. Se não aparece para você, basta você ir aqui na descrição do vídeo, de cada vídeo, e vai estar lá o link para você clicar e ser membro. É muito fácil. Pois bem, agora a gente vai para a próxima linha aqui. Vamos ouvir o que ele diz. One apartment is very cheap, but it is old and empty. Another apartment has furniture. It has a bed, a TV, and a stove. Certo, então olha só, aqui basicamente é o seguinte: um apartamento dos que ele está vendo pela internet, um deles
é muito barato, mas está velho e vazio. Um outro apartamento tem mobília ou tem móveis. Aí ele descreve, tem uma cama, uma TV e um fogão. Então a gente aqui já compreendeu, né? Já entende o que está ocorrendo nessa linha aqui, nessa segunda parte. Por isso que eu digo que, principalmente para você que está começando, a tradução vai te ajudar muito nesse serviço aqui, no processo de compreender o idioma. Então fica aí a dica, esteja sempre utilizando a tradução até que chegue um momento em que você não precise mais dela, mas ela vai te ajudar no começo. Então, bem, a gente entendeu aqui o que está acontecendo. Agora a gente vai ver algumas palavras, alguns vocabulários, né? A gente vai adquirir aqui novos vocabulários. Então a gente precisa dar atenção a esses novos vocabulários. Por exemplo, digamos que a palavra cheap seja uma palavra nova para você e você está ouvindo ela justamente agora. Cheap significa barato. Cheap, barato. Então uma palavra nova aí para você, para aumentar o seu arsenal de vocabulário. E aí eu coloquei aqui uma frase de exemplo, que diz o seguinte: They only eat in cheap restaurants. Significa o quê? Eles só comem em restaurantes baratos. E presta atenção aqui, olha só. They only eat in cheap restaurants. Essa preposição in aqui poderia ser um at. Então ficaria o quê? They only eat at cheap restaurants. They only eat at cheap restaurants. Que na tradução ficaria exatamente a mesma coisa. Eles só comem em restaurantes baratos. Então, para você que viu aqui que estava escrito in, e aí você pode estar se perguntando, poxa, mas a frase aí eu acho que ao invés de um in seria um at. Então ficaria they only eat at cheap restaurant e não they only eat in cheap restaurant. O que ocorre na verdade é que tanto eat in ou eat at vai estar correto ambas. A diferença é o que você quer comunicar, o que você quer enfatizar. Então, no que realmente está, que é o in, eat in, que é they only eat in cheap restaurant. Eles só comem em restaurantes baratos. Aqui está enfatizando a categoria, o tipo de restaurante de um modo geral em que eles comem. Eles só comem nesses tipos de restaurantes, ou seja, restaurantes baratos. Então o in é suficiente aqui, porque está só dando ênfase à categoria geral do tipo de restaurante que eles comem. Agora, se você quer dar uma atenção maior no local, aí é outra coisa. Você vai o quê? Apontar o dedo. O dedo seria o quê? O at. They only eat at cheap restaurant. O que o at aqui está indicando? Ele está indicando, ele está enfatizando mais ali o local, chamando a atenção para o local, os restaurantes baratos. O in é mais a questão da categoria, em restaurantes, os tipos de restaurantes, basicamente. Eles só comem em restaurantes baratos. Então a palavra cheap aqui significa barato. E também temos a palavra empty. Empty, que pode sim ser uma palavra nova para você. A palavra empty, que vai aparecer logo aqui, ó, but it is old and empty. Ela significa vazio, vago, pode significar até mesmo desocupado, algo ou lugar que está desocupado. Então, empty. E aí eu coloquei uma frase de exemplo aqui, ó. There's no furniture. The apartment is completely empty. Não tem ou não há mobília ou não tem móveis. O apartamento está completamente vazio. Ou poderia ser completamente desocupado. Então, empty. 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 O P aqui nem é pronunciado direito, é muito rapidinho. Empty. Empty. Então, pois bem, vazio, vago, desocupado e por aí vai. E também temos a palavra furniture. Furniture, que aparece, lógico, tanto no texto aqui, o original, furniture, como também no nosso exemplo aqui. There's no furniture.
que significa móveis, mobília. Qual dos dois que você vai usar? Depende. Pode ser intercambiáveis ali, você tanto um quanto o outro. Tá tranquilo, você pode usar. E também aprendemos aqui a palavra que eu separei, stove. Stove, que significa fogão. Stove, fogão. E ele vai aparecer já no final aqui, quando ele vai descrever o que tem naquele apartamento que está mobiliado. Ele diz que tem, né? It has a bed, tem uma cama, a TV, uma TV, and a stove, e um fogão. Então, fogão, stove, significa fogão. Então, para fechar aqui, vamos ouvir mais uma vez essa linha aqui e a gente dá continuidade no nosso processo aqui. Vamos lá? One apartment is very cheap, but it is old and empty. Another apartment has furniture. It has a bed, a TV, and a stove. Um apartamento é muito barato, mas está velho e vazio. Um outro apartamento tem mobília, tem uma cama, uma TV e um fogão. Olha aqui, só mais uma coisinha para recapitular aquilo que a gente viu lá no primeiro, lá do too much, né? Olha aqui, isso aqui. Percebe? Ó, one apartment is very cheap. Ele não colocou aqui too cheap. Ele colocou very cheap. Porque o too cheap, que é muito barato, ele estaria encarando o fato de ser barato como algo negativo. Não, mas se ele é muito barato, ele é positivo. Então você não pode dizer too cheap, como foi lá no início, too small. Não, too small, porque esse small, que é pequeno, é muito negativo. Aqui, too cheap, o cheap não é negativo. É barato nesse caso aqui. É bom para ele. Então ele não diz too cheap. Ele diz very cheap. Muito barato. Então, isso aqui ajuda a você a elucidar mais aquilo que eu estava explicando lá com relação ao uso do too small ou very small e por aí vai. Pois bem, então vamos dar continuidade aqui. Eu gosto desses detalhamentos, esse tipo de abordagem aqui, porque ajuda a gente a compreender muito mais. Então você tem você não só aprende o significado de uma palavra. Por exemplo, vamos voltar rapidinho aqui. Tenha paciência, calma, não fica aí aborrecido porque eu estou voltando, porque eu estou explicando algo que eu já falei. Não, eu estou aqui querendo te ajudar, deixar muito mais claro para você. E eu acho que é importante isso. Estou aqui realmente entregando conteúdo para você. Então tenha paciência comigo aí. Não fica chateado só porque eu estou voltando um pouquinho, não. É para o seu próprio bem. Você vai aprender muito mais. Tá, olha só. Então, aqui o to. Já pensou se eu só simplesmente a palavra to, tá? Eu só dissesse para você o que essa palavra significa. A palavra to, ela vai significar muito, demais, excessivo, também e outros usos, outros significados que essa palavra pode carregar. Eu poderia só fazer isso. Mas isso aqui até mesmo você faz. É só você pegar essa palavra to, jogar lá no Google Tradutor e ele vai te dar uma lista do que ela pode significar. Mas não, aqui eu estou te explicando o uso dela, por que ela foi usada. Então, fazendo dessa forma, você aprende não só aquela palavra, os significados dela, mas você tem agora consciência do porquê que ela foi utilizada. Certinho? Agora a gente vai para a nossa última parte aqui. E depois não esqueça, continue aqui, continue ligado, continue prestando atenção aqui, porque no final nós temos uma sequência interessante de perguntas e respostas para te ajudar aí a desenvolver a sua capacidade de falar. Então não vai embora daqui, não me deixa aqui sozinho não, olha a covardia. Aguenta aí comigo até o final. Você está aqui, ficou aqui até agora, por que você vai sair? Não, não me deixa sozinho não. Então vamos prestar atenção nessa terceira e última parte. Ouve aí junto comigo. That apartment is expensive, though. Brad decides to save more money. Then he can move next year. Tá, então o que falou aqui? O que essa última parte está dizendo? Está dizendo o seguinte:
Esse apartamento é caro. Qual esse apartamento? Esse apartamento que tem mobília, que tem móveis, que ele descreveu lá, que tem uma cama, tem um fogão e mais alguma coisa que eu já até esqueci. Deixa eu ver aqui, só para matar a curiosidade. Ah, tem uma TV também. Então, é esse apartamento. Esse apartamento é caro. Então, o que acontece? Brad decide economizar mais dinheiro. Então, ele pode se mudar no próximo ano. Então, a gente entendeu aqui o que essa linha, o que esse trecho final aqui nos está dizendo. E aí, eu separei duas palavras. Expensive. Expensive, que pode ser nova para você. A palavra expensive significa caro. Então, olha só que interessante. Você aprendeu a palavra barato e caro no inglês nesse único texto, nessa única história. Você quer dizer que uma coisa é cara, você vai usar que uma coisa é barata, você vai utilizar a palavra cheap. Se você quer dizer que a coisa é cara, então você vai usar a palavra expensive. Expensive. E aí eu deixei uma frase de exemplo aqui, como de costume, né? Olha só. Diz o seguinte: Things are getting more and more expensive these days. Things are getting more and more expensive these days. As coisas estão ficando cada vez mais caras hoje em dia. Expensive, caro. E também eu coloquei aqui, eu separei a palavra doll. Doll. Esse doll aqui, ele tem principalmente dois empregos. Ele pode significar o nosso porém, que é aqui o no entanto, entretanto, todavia, que vai dar praticamente o mesmo porém. E também ele pode significar embora ou apesar de, que poderia se estender também para o mesmo que. Então ele tem essas duas aplicabilidades aí. E aí eu coloquei umas frases de exemplo aqui também para a gente entender. A primeira frase, o que ele está significando, esse doll aqui? Vamos ver? He's young, though he's very mature for his age. De novo. He's young, though he's very mature for his age. Diz o seguinte, ele é jovem, embora seja muito maduro para sua idade. Então, o though aqui, ele está significando ou embora ou apesar de. E já na segunda frase aqui, o though não vai estar significando embora ou apesar de. Vamos conferir? Diz o seguinte: I don't usually like action movies. This one though was really exciting. Eu geralmente não gosto de filmes de ação, mas esse, porém, foi muito emocionante. Então o though aqui está significando porém, ou no entanto, ou entretanto e até mesmo todavia. Então, qual desses significados aqui vai ser? Depende do contexto. No primeiro contexto, que é a primeira frase, o though está significando ou apesar de ou embora. Já no segundo contexto, ele está significando no entanto, entretanto, todavia, porém. E no nosso contexto principal, ele está significando no entanto, que é o equivalente ao porém. Ele diz o quê? Esse apartamento é caro, no entanto. Que seria o equivalente a dizer o quê? Esse apartamento, porém, é caro. Como utilizou no entanto, ela foi jogada para o final. Esse apartamento é caro, no entanto. Então, o no entanto aqui é o though. Por conta desse contexto, foi traduzido para no entanto e não apesar de, e não embora. Porque o no entanto, entretanto, porém, todavia, vai comunicar melhor o que está querendo passar aqui. Então, você aprendeu agora duas aplicações da palavra though. Agora a gente vai ouvir mais uma vez para a gente dar prosseguimento. Vamos lá? That apartment is expensive, though. Brad decides to save more money. Then he can move next year. Esse apartamento é caro, no entanto. Brad decide economizar mais dinheiro. Então, ele pode se mudar no próximo ano. Então,
todo esse processo aqui permite o quê? Que agora você esteja entendendo o que de fato esse texto, esse áudio que você ouviu de 28 segundos está se tratando. Você sabe agora que existe um cara chamado Brad e ele está o quê? Ele pesquisa, ele procura, então ele está procurando um novo apartamento. E você já sabe até o porquê. Porque o apartamento dele é muito pequeno. E aí ele vai para a internet em busca de um novo apartamento. Aí o que acontece? Ele vê fotos de apartamentos, de dois. Um deles está vazio, é barato, mas está vazio e é um apartamento antigo, um apartamento velho. Já o segundo, que tem móveis, já é um pouco mais caro. E aí o que Brad decide fazer? Ele decide segurar um pouquinho mais a onda, continuar no apartamento dele, no apertamento dele, um apartamento pequeno, né? Para quê? Para guardar mais dinheiro para que no próximo ano ele consiga mudar. Então você tem todo esse panorama, você entendeu isso. A situação agora é o que? É você repetir, para que a informação, o aprendizado, ele fique na sua estrutura mental, psicológica, massifique aí na sua mente mesmo. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ouvir mais uma vez o mesmo áudio, acompanhando o texto, e agora você vai estar entendendo, eu diria que 100%. Se não alcançou ainda 100%, é só você repetir mais um pouco aqui e você vai ver como que você vai entender melhor com muito mais facilidade. Depois disso a gente vai para a sequência de perguntas e respostas para ajudar aí no seu desenvolvimento de falar o idioma, certinho? Então vamos lá, ouve aí mais uma vez toda a história agora completa novamente. Brad's apartment is too small. He wants to move to a new apartment. He looks at pictures of apartments on the internet. One apartment is very cheap, but it is old and empty. Another apartment has furniture. It has a bed, a TV, and a stove. That apartment is expensive, though. Brad decides to save more money. Then he can move next year. Então aqui a gente aprendeu, a gente foi muito mais profundo na compreensão do texto. Percebeu que a gente não só ouviu e nem ficou só lendo o texto? Não, a gente deu aquela esmiuçada para a gente entender muito mais. Então, dito isso, agora a gente vai concluir esse nosso vídeo aqui com perguntas. E como que funciona? A pergunta, ela segue dentro dessa história que a gente acabou de aprender. Então, se pega um trecho dessa história, que é uma afirmação, ou pode ser até mesmo uma pergunta, que seja, mas que é parte da história ali, e aí a gente faz algumas perguntas em cima daquela parte que a gente tirou da história. Com isso, você vai aprendendo a como fazer perguntas, como formular a pergunta. Você vai vendo os padrões dessa pergunta. Ah, ele perguntou assim, perguntou assado. Ah, como que respondeu? Olha a estrutura da resposta. E aí você vai vendo todo esse padrão e vai se repetindo. Daqui a pouco você está sabendo elaborar uma pergunta, sem ficar pensando muito. Por quê? Porque você aprendeu a estrutura. Esses padrões, seu cérebro captou. Mas você precisa de muita repetição. Não basta só ouvir, ver aqui uma vez e achar que você já dominou, não, porque você vai estar enganando a si mesmo. Pois bem, então vamos começar. Brad's apartment is too small. What does Brad do about it? He searches for a new apartment. Why does he search for a new apartment? Why does he search for a new apartment? Because his apartment is too small, so he wants a big one. Because his apartment is too small, so he wants a bigger one. He wants to move to a new apartment. Does he want to move to a new country? Does he want to move to a new country? No, he doesn't.
That's not what he wants. No, he doesn't. That's not what he wants. Where does he want to move? Where does he want to move? To a new apartment. He wants to move to a new apartment. To a new apartment. He wants to move to a new apartment. He looks at pictures of apartments on the internet. What does he look at? Does he look at pictures of celebrities or apartments? What does he look at? Does he look at pictures of celebrities or apartments? Apartments. He looks at pictures of apartments. Apartments. He looks at pictures of apartments. Which apartment is expensive? The one with furniture or the one that is old and empty? Which apartment is expensive? The one with furniture or the one that is old and empty? The one with furniture is more expensive. The one with furniture is more expensive. Brad decides to save more money. What does Brad decide to do? Does he decide to spend all his money? What does Brad decide to do? Does he decide to spend all his money? No, it's quite the opposite. He decides to save more money so he can move next year. No, it's quite the opposite. He decides to save more money so he can move next year. Can Brad move this year? Can Brad move this year? No, not this year. Brad can't move this year. He can move next year. So he decides to save more money for this. No, not this year. He can't move this year. He can move next year. So he decides to save more money for this. Então, com isso, a gente termina aqui toda a nossa jornada. E você aprendeu o quê? Novos vocabulários, aumentou seu vocabulário no inglês, como eu disse no início do vídeo, e também melhorou a sua capacidade de compreender o idioma. Tudo que você tem que fazer agora é repetir isso aqui e se envolver com o idioma muito mais, aplicando sempre a repetição. Além disso, você também treinou aí, através dessa sequência de perguntas e respostas, a sua capacidade de falar. Por quê? Porque com isso você viu ali como que as perguntas são formadas. Você viu as estruturas, tanto das perguntas quanto das respostas. E isso são padrões que se repetem e enquanto você vai vendo, você vai aprendendo todos esses aspectos. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado deste vídeo e o material que foi utilizado aqui, tanto o texto quanto o áudio, estará disponível aqui na descrição deste vídeo, bem como também o link para o curso que eu sempre recomendo aqui no canal. Para você que gostaria de fazer um curso, está aí pesquisando e não sabe qual curso fazer, fica aí a minha recomendação para você de um curso onde você vai aprender inglês 5 vezes mais rápido. Então, se você quer aprender inglês mais rápido, está em busca de um curso, verifica aqui na descrição deste vídeo o link que eu vou deixar aqui e também no primeiro comentário fixado para você conhecer esse curso onde você vai aprender inglês 5 vezes mais rápido. Então é isso aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!